Game of Thrones é uma eterna quebra de expectativas? Sempre foi. Sempre foi? É isso que a gente vai discutir hoje, porque os últimos acontecimentos têm mostrado muito isso pra gente, né? Quer dizer que isso é uma coisa boa? Nem sempre. Então, é exatamente isso que a gente vai conversar aqui, porque pro final da série, pro caminhar da série, isso pode acontecer muitas vezes ainda, né? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, que é o like dos inscritos, né? E se inscreve no canal, porque aqui no Holandês Voador é vídeo todos os dias e de Game of Thrones com muita frequência. A gente não precisa dizer que esse vídeo vai ter spoilers, né, do que já aconteceu nessa última temporada da série, então se você ainda não assistiu tudo, melhor sair agora. Até o episódio 3, né, porque esse vídeo tá saindo no domingo do episódio 4, mas a gente não assistiu ainda. Exatamente. A gente viu, né, que a Arya matou o Rei da Noite, Gustavo. São duas quebras de expectativas aí, né. Uma delas em relação a ser a Arya a matar o Rei da Noite. Se você for ver, faz sentido. Acho que quebrar uma expectativa não tira o sentido. Eu não acho que é a coisa mais inesperada do mundo. Sim. Se o Theon Greyjoy tivesse matado o Rei da Noite, seria uma quebra de expectativa terrível pra mim. Não faria o menor sentido, né? O Fedor matar o Rei da Noite. Agora, a Arya é uma grande assassina, ela sabe stealth, mostrou no episódio ela fugindo dos mortos-vivos lá, né? Então condiz com a personagem, não necessariamente com o arco dela, porque o arco da Arya nunca se envolveu com os Caminhantes Brancos nem com o Rei da Noite, nunca. Já o do Jon Snow, desde a primeira temporada, se envolve com ele. Aí vai chegar ele lá e vai matar o Rei da Noite? Sim, não seria Game of Thrones, Gosto né? Não é assim. A outra quebra de expectativa que eu falei, que aí sim é mais polêmica e eu vou me aprofundar nela depois, que é o Rei da Noite. 8 temporadas pra ele chegar e morrer em um episódio. A ideia desse vídeo aqui não é nem falar sobre essa situação, né? Porque conversar do porquê foi tão rápido, nem nada disso não. A quebra de expectativa é exatamente a morte dele em um curto espaço de tempo nessa temporada, né? Sim, aí é que é complicado falar, porque eu defendo a Arya ter matado, acho ótimo, é uma coisa que ninguém esperava. Agora, o Rei da Noite, por que a gente não reclamou? Assim, a gente fez o review, a gente gostou do episódio 3, sim. E eu vejo críticas pertinentes em relação à expectativa criada no Rei da Noite. Eu concordo que eu esperava mais, mas eu não falei nada ainda, e a gente não tá falando nada porque eu acho que não acabou ainda. Tem coisas que podem vir a acontecer, né? As pessoas acham que um episódio em si, ele tem que ter uma qualidade suficiente pra não depender de outros episódios. E eu concordo com isso, né? Só que uma série de TV é diferente. A gente reclamar do episódio que ele tava escuro, tudo aquilo que aconteceu, é um ponto. Agora, a gente ainda não sabe o que pode acontecer em relação ao Rei da Noite. Por isso que eu vou esperar acabar a série pra poder falar sobre essas coisas, porque, né, não quero queimar a língua e... O Bran ainda tá aí, né, cara? Então, o Bran estar aí é um sinal de que as coisas ainda podem continuar acontecendo de uma forma que a gente não espera. O arco ali não acabou ainda, esse arco. Sim. De qualquer maneira tem o Bran ali. Mas uma coisa que eu tava pensando em relação à quebra de expectativa, que eu comparo um pouco com a questão do Rei da Noite, se é que acabou e se errou mesmo, sempre teve quebra de expectativa na série. Na primeira temporada foi criada uma expectativa em cima do Khal Drogo, né? Sim. Que a presença dele ser um dos maiores guerreiros. Na primeira temporada ele era o maior guerreiro ali, né? Sim. Ele era o cara mais forte, sem dúvida. A presença dele, a atuação do nosso querido Jason Momoa, tinha uma expectativa em relação a um soldado, né? A um guerreiro ali, de chegar e tomar o Westeros, acabar com todo mundo. Olha a maneira que ele morre. Ele morre de uma maneira que é considerado estúpida, não num ponto de vista narrativo, só que no ponto de vista de olha o tamanho do guerreiro e a forma que ele morreu, né? Então aquela bruxa lá, tudo bem que ele morreu por um sacrifício. Nasceu os dragões ali, né? Quando queimou o corpo dele. Teve toda a questão do sacrifício. O nascimento vem de uma morte, essa coisa toda. Só que de um ponto de vista de guerra, de ter um guerreiro ali que ia ajudar muito a Daenerys, foi uma quebra de expectativa, mas foi ótimo. Só que também eu entendo, né? O Khal Drogo foi uma temporada só. O Rei da Noite são 8 temporadas trabalhando o personagem pra ele morrer daquela forma. Então existe essa diferença do tempo. E ela faz diferença mesmo. Eu falo dessa quebra de expectativa em relação ao Khal Drogo, em compensação ele só durou uma temporada. Mas a gente já pode puxar também, Gustavo, pro Ned Stark, né? O Ned era o protagonista da série na primeira temporada. Era o maior nome do elenco também. Sim, e a morte dele, pelo jeito que foi, uma forma meio que simples, vamos dizer assim, né? Porque morreu, sabe? Simples, né? Mas bom. Simples, só que bem construída. Simples no caso, o ato da morte só. Faz todo sentido ele morrer na perspectiva de uma coisa realista, né? Sim. Mas não numa série, num livro, numa história. Uma ficção, uma fantasia. Sim. E é por isso que é tão realista. Só que a série acabou caindo na armadilha, né? Ela se amaldiçoou. Exatamente.
E foi, talvez, uma das maiores quebras de expectativa numa série de TV na história Pra da mim série foi, de na TV. minha opinião foi. Então, quando eles fazem isso, é de uma coragem tremenda, né? Lógico, a gente pode lembrar aqui que existe... No livro isso acontece e já tinha acontecido há muito tempo. Eles só reproduziram o que estava no livro. Só que, lógico, a gente sabe que no livro e na série nem tudo acontece da mesma forma. De repente, na série eles não teriam a coragem de fazer isso e o Ned ficasse vivo, por exemplo. Só que eles tiveram essa coragem. Isso que é interessante também. E uma outra coisa que é interessante é a primeira temporada, na minha opinião, não é a melhor temporada da série, não. Então, mata esses dois personagens em quebra de expectativa, que é o Ned e o Khal Drogo, e a série melhora. Ela não melhora porque matou eles, mas ela consegue continuar sem eles, entendeu? Exatamente. E não que a primeira temporada seja ruim, né? Por não ser a melhor. Né? Todas as temporadas de Game of Thrones são boas aqui na nossa opinião. Alguma melhor do que outra aí, mas todas se complementam. Só que assim, isso tudo que aconteceu e a série melhorar, sabe? É um negócio muito diferenciado pro que a gente tá acostumado com série. E uma outra coisa também que é quebra de expectativa é o Tyrion Lannister, que pra mim é o melhor personagem que a série já teve. Foi ele o melhor ator também que a série já teve. E morreu cagando. Não morreu lutando, ele não morreu numa guerra, ele morreu cagando. Sim. É genial isso. Mas isso é uma opinião bem pessoal sua, né? Esse negócio do melhor personagem, essas coisas assim. Sim, né? não sou Deus da verdade, não. Uma das maiores quebras de expectativa também é o Robb Stark, né? A morte dele, o momento que ele morre, realmente é muito mais um momento do que o próprio personagem. Se você levar em consideração, se o Robb Stark estivesse vivo na Batalha de Winterfell, seria diferente dessa batalha. Porque o Robb Stark era um grande estrategista. Exatamente. Jon Snow não é, o Jon Snow não sabe estratégia. Ele é um grande guerreiro, lutador. Sim. O Jon Snow ele vai de frente pra porrada. O Robb ele mostrou durante a terceira temporada, principalmente, ele tava dando banho nos Lannister, né, o tempo inteiro. Sim. Então ele é um cara que entendia muito estratégia. Tava ganhando todas as batalhas pra chegar e morrer daquela forma. Exatamente. Entendeu? Tava muito claro ali, chegando no momento, fala, pô, ele vai conseguir. Sim. Ele vai conseguir, ele vai vingar a morte do pai dele. Então é muito doloroso. O Casamento Vermelho é o episódio mais triste que tem da série. Se alguém tiver que dar uma aula de quebra de expectativa, mostra o Casamento Vermelho, cara. Sim. Porque olha o que acontece, são coisas bizarras que acontecem ali pra aquele momento da série. Então uma série que ela sempre ganhou pela quebra da expectativa. O Joffrey também morreu no segundo episódio da quarta temporada. Né? Geralmente as pessoas morrem no final. Ele morreu lá no segundo, no casamento dele. Só que às vezes eles não acertam também em relação à quebra de expectativa. Porque, por exemplo, por a série ter construído isso, ela chega lá na sexta temporada, faz a Batalha dos Bastardos e não morre ninguém. Sim. Nosso lado. Tudo bem, morreu o Rickon, mas o Rickon ninguém liga pro Rickon, né, cara? Ficou 2 temporadas sem aparecer. O interessante da Batalha dos Bastardos foi mais a batalha mesmo, as cenas de ação. Vencer e, tipo, o Stark venceu, né? Exatamente. Uma coisa que... O Ramsay morrer. Então, acaba sendo uma quebra de expectativa da quebra de expectativa que Game of Thrones criou, entendeu? Eu adoro a Batalha dos Bastardos, só que eu gostaria que ela fosse mais mortal do que ela foi em relação a personagens, sabe? E a Batalha de Winterfell, morreram alguns personagens que não são do primeiro escalão, né? Pra mim, talvez o Jorah tenha sido o mais importante. Sim, a Melisandre também. E o Greyjoy, mas mesmo assim não é aquele primeiro escalão. Porque o bicho vem ainda, né? Emilia Clarke falou nessa semana que o episódio 5 é o maior da série em relação à escala. Sim. Que ela falou, o bicho vem com força. Olha falando aí que o bicho vem com força. 5 is where something crazy happens? Really? Find the biggest TV you can. Também eu acredito que a quebra de expectativa no final vai ser gigantesca. Então por isso também que a gente tá falando sobre isso, porque Game of Thrones é uma quebra de expectativa constante. Em todas as temporadas tem alguma coisa que acontece que é bizarro e que a gente não esperava. Como você disse, a própria morte do Tywin, ele sentado ali no outro trono, né? Daquela forma, como acontece, sabe? Pelo Tyrion, que não é nem um guerreiro, o Tywin é um dos maiores guerreiros da história ali de Westeros. Às vezes a gente nem percebe essas quebras de expectativa, porque Game of Thrones tem uma constância nisso, então acaba sendo natural pra gente que isso aconteça. Mas claro que é quebra de expectativa. Vamos supor que a Dany e o Jon Snow se sacrifiquem de alguma forma, e alguém tem que governar aquilo ali. E a Arya talvez seja a mais disposta àquilo ali, ou a mais preparada em determinada forma. E o Gendry também, porque o Gendry ele é o que tem o direito ao trono, sim, né? Mas que entre Arya e Sansa, eu acho a Sansa muito mais de governar. Ela tem uma cabeça muito mais de governo do que a Arya teria, né? Sim, a Sansa pensa de uma forma macro, não sei, e a Arya é micro, né? A Sansa ela pensa no sentido político da situação social. A Sansa política tem sido construída ao longo da série. Sim, exatamente. Nesses últimos episódios, temporadas. Eu não duvido nada que a Sansa possa sentar ali também, não? Não, eu acho que não vai ter trono, eu acho que vai virar governo democrático. Exatamente, existe essa possibilidade. Para você ver, a gente está discutindo aqui quem pode sentar no trono, e existem... Todas as possibilidades são existentes. Até o próprio Tyrion, sabe? Então, assim, tudo pode ser uma quebra de expectativa. Vai ser um final que vai ter uma coisa boa, sim.
Alguém vai estar vivo, alguém talvez sente ali que seja legal, mas essa pessoa provavelmente vai perder muita coisa. Mas e você, hein? O que você acha disso? Você acha que essas quebras de expectativa são boas pra série, assim como a gente acha, né, que constrói melhor um enredo? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião também e conversar um pouquinho com você.